Olá, eu sou Elaine Cruz e é muito bom receber você aqui na nossa Clínica da Alma. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a dificuldade que todos nós temos de lidar com pessoas difíceis. Isso mesmo. Algumas pessoas com quem a gente convive que são difíceis de lidar, difíceis de conviver, às vezes até para conversar. Todos nós sabemos da importância de uma boa educação. Uma criança, quando nasce, ela nasce com a tendência de fazer as coisas erradas. E cabe aos pais, ao pai, à mãe, aos irmãos, às vezes uma avó que mora perto, enfim. Mas cabe a nós, adultos, irmos formando o caráter, formando os valores, ensinando regras da boa educação, que a gente chama de educação de berço. Ensinar uma criança a dizer bom dia, boa tarde, a agradecer as coisas, a dizer aquilo que deseja ou a pedir as coisas de uma forma comedida, de uma forma educada. É fácil a gente reconhecer quando uma pessoa é bem educada ou não, na forma como ela chega, como ela cumprimenta, às vezes até na forma como ela vai se alimentar. A gente percebe ou não uma boa educação. A educação é a base para tudo mais que a gente vai viver. A educação da casa é que de fato vai dar para a gente o fundamento para todos os conceitos, os valores, as regras que a gente vai aprender na escola, na faculdade, na casa de amigos, na internet, o que quer que seja. É sempre bom a gente manter essa educação de berço que a gente recebe, porque isso traz para a gente bom senso, isso traz para a gente maturidade, isso faz a gente repensar as outras educações, as outras formas como as pessoas lidam com o dia a dia. Mas a verdade é que para muita gente falta limite na hora de educar. Uma criança, por exemplo, que é criada com muito mimo, onde tem um grupo de amigos ou um séquito que faz dessa criança o rei da casa. Tem criança que literalmente é chamada de o reizinho do lar. Tem criança que é tão mimada porque ela cresce achando que todas as pessoas existem para satisfazer as vontades dela. Imagina uma pessoa dessa quando cresce. Quando essa pessoa cresce, ela continua achando que o mundo gira ao redor dela. Ela continua achando que a verdade dela é a verdade que tem que ser assumida por todos. Ela continua se achando o centro do universo. E é muito complicado lidar com uma pessoa assim. Por outro lado, às vezes a gente convive com pessoas que foram maltratadas, que foram carentes, que viveram, às vezes, situações tão difíceis de uma mãe ausente, de um pai muito distante, de adultos que não deram o afeto, o carinho, aquele sentimento, não foi construído aquele sentimento de segurança, de autoafirmação. E aí nós temos adultos inseguros, que duvidam de todo mundo, que estão sempre com o pé atrás, que não acreditam, que não sabem dividir as tarefas, que se não tiverem o completo controle das coisas, não confiam em ninguém para fazer, mesmo que seja tarefas simples e coisas banais do dia a dia. Ainda aquelas pessoas que foram mal educadas. Isso mesmo, pessoas que não tiveram o seu temperamento moldado. Então são pessoas que explodem, pessoas que gritam, pessoas que muitas vezes fazem chantagem, porque foram acostumadas a fazer assim e as pessoas foram se moldando elas. Pessoas que não tiveram uma boa educação e que não sabem muitas vezes aprender, porque muita coisa a gente pode não receber de berço, mas a gente vai aprendendo socialmente, a gente vai olhando como é que a pessoa se comporta, como é que é o melhor e nós sempre podemos aprender. Mas a verdade é que, infelizmente, no nosso mundo, no seu mundo, no meu mundo, há pessoas difíceis para a gente lidar. E aí, como lidar? O que a gente muitas vezes precisa se perguntar é em que contexto essa pessoa está. Se é uma pessoa que está num contexto social familiar, de parentela, em que a gente só precisa encontrar nos eventos, casamentos, aniversários, ok. A gente se organiza emocionalmente, sabendo que vai para uma reunião, que vai para uma festa, que vai para um evento e sabe que vai encontrar aquela pessoa chata, aquela pessoa implicante, aquela pessoa que sempre tem uma fofoquinha para contar ou tem um comentário maldoso para fazer de alguém. A gente se organiza para responder ou a gente muitas vezes passa um pouco mais de longe, faz cara de paisagem.
Há algumas pessoas que convivem assim no espaço de trabalho. E muitas vezes a gente precisa entender que no espaço de trabalho nós temos que ser competentes, nós temos que lidar com um grupo maior de pessoas, algumas pessoas acima da gente, outras pessoas que são subalternos, mas ainda assim a gente precisa aprender a habilidade de ser competente, mas não esperar também que todo espaço de trabalho seja um espaço de amizade em que a gente possa chegar, contar todas as histórias e que todo mundo vai achar que a gente é o máximo. A verdade é que espaços profissionais, nós somos profissionais. Muitas vezes no espaço profissional pode até surgir uma amizade, uma interação, uma afinidade com alguém, mas na verdade o nosso espaço de trabalho é o espaço em que a gente vai para trabalhar. E aí, o que a gente precisa sempre levar em consideração é o ambiente de trabalho. Então, ser educado e lidar com educação, mesmo com aqueles que não são educados, para que a gente possa se organizar. O mais difícil mesmo é quando a gente tem que lidar com as pessoas que não são tão educadas ou as pessoas difíceis no nosso dia a dia. Às vezes, numa proximidade maior familiar ou, infelizmente, para algumas pessoas, até mesmo dentro de um relacionamento muito íntimo, como de um casamento. Há muitas situações em que, literalmente, o marido precisa dar dicas para a esposa e a esposa precisa dar dicas para o marido. O ideal, na verdade, é que isso tivesse acontecido durante o namoro, para que as pessoas pudessem ir vendo as dificuldades, os entraves, às vezes nos relacionamentos. Mas a verdade é que num casamento, um educa o outro. E claro, em casa, às vezes a gente tem um filho de um temperamento mais fácil e tem um outro com um temperamento mais complicado ou mais complexo, que a gente vai ter que se ater um pouco mais, educar um pouco mais, às vezes disciplinar um pouco mais, mas ter esse olhar muito atento, porque uma criança não é igual a outra. Quando a gente fala de pessoas difíceis, infelizmente, no contexto, por exemplo, de uma igreja, a Bíblia já diz que a gente precisa aprender a suportar uns aos outros. Igreja é o local em que a gente se molda ao Evangelho. O Evangelho sempre vai tratar e sempre vai formatar pessoas educadas, pessoas que se responsabilizam umas pelas outras, pessoas que tratam as outras como superiores a elas mesmas, pessoas educadas, pessoas fáceis de lidar. Mas na nossa caminhada e ao longo do nosso amadurecimento espiritual, muitas vezes a gente precisa aprender sim a fazer cara de paisagem, mas muitas vezes também a dizer, a abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia, não é, que nós precisamos ser compassíveis, amáveis, educados, como a própria Bíblia diz e ensina que nós possamos ser. Que a gente sempre traga como base a nossa boa educação, que a gente sempre forme nos nossos filhos ou aos nossos filhos, que a gente dê sempre a oportunidade deles serem pessoas fáceis de lidar com a vida, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas. Mas que a gente sempre tenha também uma boa dose de consideração, uma boa dose de bom humor, uma boa dose de cuidado e, por que não dizer, até mesmo de um capricho especial para que a gente possa ensinar as pessoas que convivem com a gente regras tão simples às vezes de boa educação. Lidar com pessoas difíceis nunca é fácil. A gente pode orar, a gente precisa aprender a conviver, a gente precisa aprender a esperar, às vezes, respostas não tão favoráveis, mas acima de tudo, se a gente puder, a gente ensina, a gente educa e quando isso não for possível, a gente suporta sem que a gente traga para a nossa própria vida essa dificuldade de lidar. Por mais que as pessoas sejam difíceis, que a gente possa manter a nossa sobriedade, que a gente possa ser exemplo de educação, exemplo de bom humor, exemplo de pessoas fáceis de lidar. Não significa, em momento algum, pessoas que não tenham posicionamento, pessoas que não saibam as regras, pessoas que não imponham limites, mas pessoas sóbrias, que mantenham a sobriedade mesmo nesse mundo tão caótico, em meio a pessoas tão difíceis que a gente vive. Que Deus te abençoe.